E assim sendo, sem mais delongas, este painel vai falar-nos do direito de transporte marítimo e da segurança marítima nos países que integram a APLOP e daria já a palavra ao nosso querido amigo do Brasil, diretor da ANTAC, Wilson Lima Filho. Tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Para mim, motivo de muita satisfação estar participando desse evento internacional. A oportunidade de estar aqui na pátria-mãe Portugal, país que todos nós brasileiros temos um carinho todo especial. Eu começo as minhas palavras com 30 segundos o fato de nós estarmos em Portugal falando de maritimidade. Não há um lugar mais apropriado como Portugal e Lisboa para falar sobre maritimidade, porque foi aqui onde tudo começou. Então, eu sinto-me bastante honrado, digo mais uma vez, todas as vezes que eu vim a Portugal, eu me lembro da minha infância, aprendendo. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Que dia? 22 de abril de 1500. Foram os portugueses. Então, a gratidão que nós temos por Portugal e pelo seu povo é muito grande. O tempo é curto, seguirei as ordens aqui do nosso moderador, teremos que fazer no máximo em 15 minutos, eu tentarei fazer isso da forma mais rápida possível, que eu tinha me preparado para 20, mas eu vou tentar encurtar e acelerar aqui as máquinas do meu navio. Eu seguirei esse sumário, essa rota de navegação que aqui está apresentada, falarei um pouquinho sobre a ANTAC, as políticas públicas da navegação, a navegação no cenário regulatório, algumas estatísticas, a segurança da navegação, que foi um pedido que está no ofício que recebi, e algumas reflexões finais. Eu inicio com algumas reflexões iniciais, porque até esse momento só falamos de porto. E, a partir desse momento, comigo, falaremos um pouco do navio. Interessante nós não esquecermos que o porto só existe por causa do navio. Então, é importante que nós conheçamos um pouco também e demos o valor devido, né, ao transporte marítimo, obviamente, e aos navios. E, quando nós nos debruçamos sobre esse tema, eu me pergunto, quais são as entidades que estão ligadas ao transporte marítimo, né? E ontem eu fiquei reflexionando e eu fiz esse slide aqui. Todas essas entidades, de alguma forma, estão ligadas ao transporte marítimo. Obviamente, falar sobre elas em 10 minutos é impossível. Não esqueci do agente marítimo, não, está ali, está Antônio. Tá? Então, o porto, o navio, o trabalhador marítimo, o portuário, a carga, o dono da carga, o seguro, o pendai, o agente marítimo, o abastecedor, o afretador, o armador, o embarcador, a infraestrutura aquaviária, os sindicatos patronais e laborais, os prestadores de serviço em geral. E, do outro lado, todos os entes estatais que interagem com esse lado de cá. E, certamente, alguns aí foram omitidos. Mas, para nós termos a percepção da quantidade de atores que atuam na nossa atividade. O que eu chamo de nossa atividade? Aqueles que trabalham para que o binômio navio-porto funcione. Nós fazemos isso em nossos países. E eu vou, rapidamente, só mostrar para os senhores e senhoras como se posiciona a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, dentro do governo brasileiro. Nós estamos vinculados ao Ministério de Portos e Aeroportos, que possui uma Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário. O Brasil possui 11 agências reguladoras. E, no nosso setor, nós temos duas. A ANTAC, que é a parte aquaviária, e temos a ANAC, que é a parte de aviação civil.
apenas para informação, senhores. Essa é a nossa diretoria colegiada. A ANTAC possui 5 diretores. O seu diretor-geral é o doutor Eduardo Neri, e eu fui sabatinado no Senado no final do ano passado, e estou no cargo desde dezembro, meu mandato irá até fevereiro de 2027. Então, até 2027 estarei, quer dizer, enquanto assim achar interessante, na Agência Nacional de Transporte Aquaviário, porque nós temos mandato. E qual é a nossa atuação básica, Nós garantimos a movimentação de pessoas e bens, nós fiscalizamos essa movimentação com alguns tópicos como pontualidade, conforto, cortesia, eficiência, etc. Sempre visando o interesse público, e impedindo situações que configurem competição imperfeita ou infração à ordem econômica. Então, basicamente, a nossa tarefa da ANTAC está ligada à fiscalização e à garantia da prestação de serviços, tanto na infraestrutura portuária como na infraestrutura aquaviária. Nós fomos criados na Lei 10.233, de 2001, nós somos uma agência relativamente jovem, completamos esse ano 22 anos, e, conforme já dito, nós estamos vinculados ao Ministério de Portos e Aeroportos. Agora, voltando ao tema da nossa conversa dessa tarde, que é o transporte marítimo, é interessante lembrar que, na nossa Constituição Federal, de 1988, compete à União, quer dizer, ao Estado brasileiro, explorar diretamente, mediante autorização, a concessão ou permissão, um serviço de transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais. Então, eu estou focando agora na navegação. E, no artigo 21, afirma que compete também à União explorar serviços de transporte, inclusive aquaviário, entre portos brasileiros e fronteiras nacionais. E, no parágrafo único do artigo 178, determina que a lei disponha sobre a ordenação do transporte aquaviário, estabelecendo essas condições. E, na ordenação desse transporte, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e na navegação interior poderão ser feitos por embarcação estrangeira. Então, o foco aqui é em que momento as embarcações estrangeiras poderão atuar na cabotagem. E nós temos uma lei, que é a Lei 9.432, de 97, que é o nosso, entre aspas, Jones Act, que estabelece essas regras. Como vai funcionar? Quando é que o senhor, como armadora, a senhora, como armadora, estrangeira, pode trazer o seu navio para operar na cabotagem no Brasil ou no apoio marítimo do nosso país? Nós observamos, nesse quadro que eu estou aqui apresentando, que, por exemplo, nos Estados Unidos, na África do Sul, é totalmente proibida a presença de navios estrangeiros na cabotagem. No México e na Noruega, com algumas restrições, pode sim alguns navios operarem na cabotagem. No Brasil, a embarcação estrangeira pode sim operar na nossa cabotagem, desde que não haja nenhum navio de bandeira brasileira em condições de cumprir aquela atividade. Então, é assim que funciona no Brasil. Então, o armador tem o seu navio de bandeira estrangeira, chega lá, vem cá, vamos transportar combustível. Tem algum navio em condições de transportar combustível? Sim, tem. Se tem, então não pode ser afretado. Não tem, aí pode afretar. E como é que isso funciona? Isso funciona por intermédio de um sistema que a nossa Agência Nacional de Transporte Aquaviário possui, um sistema chamado SAMA, onde a pessoa lança a necessidade de afretamento e é feito no mercado online esta verificação. E, dependendo da situação, o navio será ou não autorizado a ser afretado com bandeira estrangeira. Outro ponto importante, que eu não sei se aqui em Portugal isso é um problema, mas lá no Brasil nós temos essa preocupação, que estão se reduzindo o número de navios com bandeira estrangeira. Então, a nossa frota de navios mercantes está bastante reduzida.
Há 40 anos atrás, o Brasil possuía o Lloyd brasileiro com dezenas de navios. Hoje, o único armador de grande porte que nós temos é a Transpetro, né, que transporta granéis líquidos, e, mesmo assim, está se reduzindo a sua frota. E por que nós achamos importante ter uma marinha mercante própria? Segurança nacional, né, segurança regulatória, o posicionamento estratégico, né, porque contribui com uma logística de competitividade. Em caso de alguma crise internacional importante, nós temos os nossos próprios navios, né, e princípio de empregos para marítimos brasileiros. Eu acho que nós, né, nós que trabalhamos na beira do cais, devemos sempre estar preocupados em gerar emprego e renda para os nossos nacionais, né. Então, este é um pensamento que sempre tive, desde o meu tempo que eu estava na Marinha do Brasil, né, como diretor de Portos e Costas e presidente do Tribunal Marítimo, que eu fui por bastante tempo, e agora, né, na ANTAC, a preocupação sempre é tomar decisões que contribuam para a geração de emprego e renda para brasileiros. Então, aqui, apresentando mais uma vez, né, quais são essas vantagens, né, da cabotagem, no momento em que nós estamos preocupados com a nossa matriz de transporte brasileira, que tem uma grande predominância do modal rodoviário. Então, há um grande trabalho, e está na agenda do governo federal, tentar reduzir a quantidade o percentual do modal rodoviário em prol do modal aquaviário. Apenas algumas informações, né, que Estados Unidos, Canadá e China, Japão e União Europeia reservam sua cabotagem. Entre os países que não adotam essa reserva, encontra-se Singapura, Filipinas, Turquia, Nova Zelândia e Austrália, que são liberais com relação à cabotagem. É importante que nós saibamos que nós, no Brasil, possuímos, né, uma segunda bandeira. Não sei se todos sabem disso, mas o Brasil possui uma segunda bandeira. Temos o Registro Especial Brasileiro. Então, aqueles investidores estrangeiros que, por acaso, desejem construir embarcações no Brasil e colocá-la na bandeira brasileira, existe o Registro Especial Brasileiro, e, ao inscrever essa embarcação no REB, esse armador, esse investidor, ele possui redução de uma série de tarifas, uma forma que nós encontramos na Lei 9.432, já mencionada, para estimular a construção no Brasil e também estimular a bandeira brasileira. Então, o Registro Especial Brasileiro, a competência para a concessão é no Tribunal Marítimo, né? Aqueles que tiverem curiosidade, visitem a página do Tribunal Marítimo, que poderão ver lá todas as exigências que são importantes e necessárias para inscrever um navio no Registro Especial Brasileiro. A duração máxima é de 36 meses. Interessante, né, que, conforme eu já mencionei, que, no caso de uma embarcação estrangeira ser internalizada lá no Brasil com suspensão de bandeira, há necessidade de consulta do mercado nacional para uma empresa brasileira de navegação. Esse procedimento é definido como circularização. É o nome técnico daquilo que eu mencionei anteriormente, ou seja, o armador tem um navio de bandeira estrangeira, ele quer fazer um serviço no Brasil, ele tem que circularizar, ele só vai poder efetivamente afretar caso não haja um navio de bandeira nacional apto a realizar aquela atividade, ou seja, nós protegemos a bandeira nacional. E o sistema é o SAMA, que eu acabei de mencionar para o senhor, o sistema de afretamento, ele resolve por si só. Os próprios interessados, eles negociam, e a ANTAC só interfere efetivamente quando há necessidade. Normalmente, eles se entendem. E o papel da nossa agência no desenvolvimento da navegação está nas intervenções normativas e nas intervenções não normativas, né? Atuação regulatória e atualização
e atuação fiscalizatória. São as duas principais vertentes da nossa agência no tocante à navegação. E os 3 pontos que hoje, né, nós estamos mais preocupados é a segurança jurídica, a desburocratização e a estabilidade regulatória, que todos os investidores desejam, né? É importante que não se troque a regra durante o jogo, algumas vezes isso acontece, então nós estamos preocupados com isso, com a estabilidade regulatória, que procuramos ser bastante sérios nos nossos processos internos, temos os processos de arrendamento, né, que foram tão mencionados hoje, esses processos de concessão são processos demorados, mas nós procuramos ser o mais sérios possíveis. Uma vertente interessante, quando falamos em direito em transporte marítimo, é a segurança do tráfego aquaviário. Nós temos uma lei, que é a Lei 9.537 de 97, que estabelece todas essas regras para a segurança do tráfego aquaviário em nosso país. No Brasil, a autoridade marítima é a Marinha do Brasil, e as principais tarefas são garantir a segurança do tráfego aquaviário, a prevenção e cuidar do meio ambiente hídrico e a salvaguarda da vida humana no mar. Além disso, a tarefa da formação do trabalhador marítimo e, em parceria com o OGMO, a formação dos trabalhadores portuários, conforme já tão bem explicado hoje aqui pelo nosso amigo Sérgio Aquino. Então, rapidamente, aqui, essa é a estrutura da autoridade marítima no nosso país, né? Relembrando que o comando da Marinha é a autoridade marítima, todas essas unidades em amarelo compõem a estrutura da autoridade marítima brasileira, com 69 capitanias, delegacias e agências espalhadas pelo Brasil. Não esquecendo que o Brasil possui um tribunal marítimo que é vinculado ao comando da Marinha, que tem como a sua principal tarefa julgar os acidentes e fatos da navegação e também é o responsável pela emissão e concessão do Registro Especial Brasileiro, conforme já mencionado. Isso aqui é uma foto, eu sempre gosto de relembrar, né, que as pessoas às vezes não sabem, né, que o Brasil possui um tribunal marítimo. É uma das 19 nações do Brasil, assim como Portugal, que possui um tribunal marítimo. E um dos pontos que eu julgo muito importante, eu não sei se acontece aqui em Portugal, a relação importante entre o regulador, quem faz a regulação da prestação de serviço com a Marinha do Brasil. Então, nós hoje julgamos isso bastante importante, temos um contato muito estreito e fazemos algumas ações conjuntas, porque, por exemplo, vamos fiscalizar, vemos aquela foto mais embaixo, a entrada de pessoas lá na Amazônia, a fiscalização da prestação de serviço é complementar à fiscalização da segurança do tráfego aquaviário, porque uma boa prestação de serviço, né, demanda segurança para os passageiros. Então, é muito importante que haja essa complementaridade, essa parceria entre a Marinha do Brasil e a agência reguladora, né? E agora, já chegando no final aqui, da reta final da minha apresentação, isso aqui é o prédio na nossa agência, lá no Distrito Federal, em Brasília. Relembrando que a nossa agência é a primeira agência reguladora do Brasil a contar com uma gerência só voltada para o meio ambiente. Hoje, preservação do meio ambiente, assim como eu tenho certeza aqui em Portugal, está na primeira linha de todas as agências de prioridades, né? E nós criamos, não sei se existe alguma coisa similar aqui em Portugal, o Índice de Desempenho Ambiental, uma série de tópicos, os portos recebem uma nota e são qualificados, e depois os terminais, que têm suas melhores condições de preservação do meio ambiente, de prevenção, recebem um prêmio da ANTAC, né? É esse índice de desempenho ambiental, tanto para portos públicos como para os TUPs, aí do Almirante Murilo. Aqui nós temos os números, obviamente, esses números são bastante flexíveis, né? São as nossas principais instalações portuárias. Além dos 30 portos públicos, nós temos hoje
aproximadamente 170 terminais em operação, 220 já aprovados. Temos as estações de transbordo de carga, temos 40 em operação e 43 aprovados, né? E temos as nossas instalações portuárias de turismo. Temos 3 instalações portuárias em operação. Então, vocês têm uma ideia de mais ou menos a quantidade, né? Mais de 300 instalações portuárias em nosso país. Hoje há uma preocupação muito grande na valorização da navegação interior. Hoje, nesse ano, o fluxo de mercadorias no Arco Norte ultrapassou o Porto de Santos. Então, vocês podem imaginar como está aí o Arco Norte, o fluxo de mercadorias no norte do nosso país. A transição energética, conforme já mencionei, está na primeira linha, né? Energia eólica offshore já é uma realidade, temos dezenas de projetos em andamento, já estamos nos preparando para as primeiras fazendas de produção de energia offshore. Hidrogênio verde, isso é o combustível do momento. Inclusive, esse porto de Suape já está pensando em diversos projetos para geração de hidrogênio verde no Brasil. Os senhores sabem que hidrogênio verde é aquele hidrogênio que é produzido sem hidrocarbonetos, apenas por eletrólise, porque o hidrogênio produzido com GNL ou por óleo diesel, nada adianta produzir o hidrogênio verde consumindo um hidrocarboneto. As FSRU estão em toda parte, porque hoje estamos nessa fase de transição, então o GNL está alimentando o gás natural liquefeito, está alimentando uma série de termoelétricas do nosso país, que dessa forma, contribuindo para reduzir a poluição nos ares de uma forma geral. Outro ponto que está na agenda são as concessões hidroviárias. Nós estamos trabalhando, já está no papel a hidrovia da Lagoa Mirim, na Barra Norte do Rio Amazonas, estamos trabalhando nesse processo, em parceria com a ATP, né? O almirante Murilo também está conosco nesse processo. Está na agenda a hidrovia do Rio Madeira, do Rio Paraguai, o Pedral do Lourenço, que é um obstáculo à navegação que nós estamos tentando demovê-lo para melhorar a navegação no Rio Tocantins. Temos a hidrovia Tietê-Paraná e a hidrovia do Tapajós. Todas essas hidrovias estão na nossa agenda. Relembrando que a diferença entre hidrovia e via navegável. A hidrovia é aquela que é sinalizada, que ela possui um calado garantido durante todo o ano, diferentemente de uma via navegável, que nós não temos esse controle. E estamos buscando aproximações constantes com diversos órgãos internacionais. Esse aqui é um dos exemplos, né? Com a Associação dos Portos de Portugal, com a Associação dos Portos de Língua Oficial Portuguesa, com o PIANC. Importante que todos saibam que o representante do Brasil na PIANC é a nossa ANTAC. Hoje nós fazemos parte do grupo de representação do Brasil junto à Organização Marítima Internacional. Assinamos, na semana passada, um memorando de entendimento com a Autoridade Portuária da Antuérpia, e ontem houve uma assinatura de outro memorando de entendimento, o nosso diretor-geral estava lá, juntamente com o ministro de Portos, assinou outro memorando de entendimento com o Porto de Israel, como nós já temos aqui um memorando de entendimento aqui com o Porto de Sines. E, ao encerrar aqui a minha apresentação, dentro do tempo aí que me foi alocado, eu gostaria de, nesse momento, ao encerrar meu sobrevoo sobre o transporte marítimo e a ANTAC, dizer que uma das grandes missões que nós temos, nós, como apaixonados que somos pelo binômio navio-porto, pela atividade marítima, é fazer com que nossos países, que nossos governantes e que a nossa sociedade cada vez mais valorize o mar e aqueles que trabalham junto ao mar para o nosso país. Tenho a convicção de que sem os navios, sem os portos,
o nosso desenvolvimento é inviável, que as crianças aprendam na escola a importância do binômio navio-porto. E o nosso trabalho é muito importante. Agradeço mais uma vez o gentil convite do professor Castro, professor Moreira, e eu espero ter outras oportunidades para, com mais calma, conversar e debater com todos. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com todos.